This call is now being recorded. Pronto, já estamos gravando, tá? Boa noite. Meu nome é Andréia Marinha dos Reis, tá? Sou pedagoga, sou assistente social, tenho pós em educação, tá? Em gestão, coordenação e orientação, e eu vou dar a disciplina Fundamentos da Educação Especial para vocês, tá ok? Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok, né? Ok. Pessoal, vou pedir, acho que todo mundo já está meio que inteirado, né? Já desligaram os microfones, beleza? Mas aí, quem quiser falar, levanta a mãozinha, tá? Naquele onde tem a aba da mãozinha. Se quiser que eu pare para explicar de melhor ou de novo, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? E essa disciplina, ela é muito interessante. Também sou professora da rede estadual, já fui da rede municipal. Eu trabalho com educação já há 15 anos. Eu sou de Imperatriz do Maranhão, não sei se vocês já ouviram falar. E desde muito nova eu comecei a dar aula. Então, todos os âmbitos da educação eu já conheço. Tá? Já dei aula para as séries iniciais, já trabalhei na área de educação especial, já dei aula de filosofia e sociologia no ensino médio, e agora estou como coordenadora. Então, de todos os lados, né, de todos os âmbitos da escola, eu conheço bem, tá bom? E aí, eu vou começar, então, com minha apresentação. Tá? Se vocês não estiverem vendo bem, vocês me avisam, tá? Tá ok para vocês aí? Estão vendo? Vou ver aqui o chat. Ok. Tá. Bom, fundamentos da educação especial. Quando a gente ouve a palavra educação especial, o que vem na cabeça de vocês? Por que tem esse nome especial? Alguém gostaria de falar? Algum de vocês já trabalhou nessa área? Ou tem algum filho que tem necessidade especial? Podem digitar ou falar, tá bom? Então, tá. Olha só, esse fundamento. A educação especial, gente, ela é aquela educação inclusiva, aquela educação que foi feita especialmente para as necessidades especiais de cada indivíduo, né? Todos nós somos diferentes, não é? Todos nós. Peraí, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Só um minutinho, deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Peraí, pessoal, vou tentar aqui para mim ficar com minha tela compartilhada, para mim estar vendo. Ok. Então, tá, vamos lá. Crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam mais rápido, algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e cada uma é especial. A criança, né, ela nasce
cada uma de um jeito, todas, já ouviram aquela frase que ninguém no mundo é igual à outra? Né? Então, todas as crianças, elas nascem com suas características, com suas peculiaridades, ou seja, com suas características que são próprias. Então, a criança, como fala aqui na frase, são como borboletas ao vento. Né? A borboleta, assim como a criança, né, umas desenvolvem mais rápido, outras desenvolvem mais lentamente, mas todas desenvolvem. Então, não importa o final, e sim o meio. Né? Então, cada obstáculo que a borboleta e a criança, ela passa, ela aprende, né? Então, a gente tem que aprender a ver as crianças com outros olhos, né? Então, quando vocês que estão aí fazendo magistério, vocês vão mexer, né, vão lidar com crianças de todos os tipos de desenvolvimento diferente. Umas vão ter mais vocação para ser mais rápido, para ter um aprendizado, assim, mais acelerado para cálculo, outras para leitura, outras para raciocínio lógico, outras para música, outras para brincadeira, outras para dança. Então, cada uma é especial, mas cada uma é diferente, cada uma é linda e cada uma é especial. Tá? Pessoal, tem gente querendo entrar, só um minutinho, bem aqui. Então, tá, aqui tá, né, o nome da disciplina, o meu nome, meu e-mail e o meu telefone. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E eu vou disponibilizar esses slides no grupo no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Fundamentos da educação especial. Qual é o objetivo desta disciplina? O objetivo geral: conhecer o processo histórico da implantação da educação inclusiva no Brasil, a partir dos princípios legais e filosóficos da educação especial. Ou seja, a gente, primeiro, para conhecer como a educação especial está hoje, como ela está inserida hoje nas nossas escolas, a gente tem que conhecer a história da educação brasileira, né? E não só brasileira, como do mundo inteiro. Como que se chegou nesse tipo de educação que a gente tem hoje? Não é uma coisa assim que é da noite para o dia, é processos de centenas de anos. Então, vamos lá. E o objetivo específico? Conhecer os principais conceitos, legislação, fundamentos históricos, sociopolíticos e éticos da educação especial no Brasil. Avaliar as formas de atendimento educacional aos alunos com necessidades especiais no sistema de ensino. Tá? A gente vai conhecer os conceitos, o que a lei fala, né? Qual o conceito de educação especial, de educação inclusiva, o que a nossa lei fala, que direitos essas crianças têm, fundamentos históricos, ou seja, essa questão da história, como aconteceu o contexto histórico até chegar nos dias atuais, os fundamentos sociopolíticos, ou seja, o que aconteceu na sociedade, na política, para se chegar, né, do jeito que a gente está hoje, como que essas leis sofreram, né, na questão política, na questão da sociedade, quais as transformações ocorreram. E éticos, por que éticos? Porque sempre a gente tem que ter aquela visão ética, né, desse contexto, dessa transformação, dessa história, tá, da educação especial. No Brasil, principalmente, mas eu vou falar um pouquinho lá, né, do contexto mundial. E avaliar as formas de atendimento educacional aos alunos com necessidades especiais no sistema de ensino. Tá ok? Ou seja, avaliar as formas de atendimento, como que se dá esse atendimento nas escolas, como a gente deve lidar, como a gente deve tratar, a gente não pode simplesmente falar de forma pejorativa, né, com nossos alunos, então tudo isso tem essa questão ética, tem a nossa questão de competência mesmo. Outro objetivo específico é conhecer as especificidades no atendimento educacional aos alunos com deficiência e apoio pedagógico especializado nas áreas de educação especial.
Ou seja, cada aluno que tem, né, que está inserido nessa educação especial, ele tem um tipo de deficiência, né? Até aqueles ditos normais, como a gente, né, quando não está inserido lá, não tem necessidade especial, mas todo aluno, todo ser humano tem um tipo de deficiência, né? Seja moral, seja intelectual, seja social. Então, tudo isso a gente tem que, né, conhecer. A avaliação no contexto escolar, a gente vai avaliar, será que as escolas brasileiras estão prontas para receber esses alunos, para lidar com esses alunos? E a flexibilização curricular, serviços de apoio especializado. Ou seja, o que é que se muda? O que é que se mudou no currículo? Vocês já devem estar familiarizados com essa questão do currículo. O que é o currículo? Né? São os objetos de estudo, né? São os conteúdos que aqueles alunos devem conhecer em tal período, né? Em cada período. E teve essa flexibilização para poder abordar todos os alunos, para poder alcançar todos os alunos. E serviços de apoio especializado. A gente, nas escolas, a gente não tem só o professor, a gente tem todo um suporte, então a gente vai conhecer quais são esses suportes, tá ok? E áreas das deficiências mental, a gente vai conhecer quais tipos de deficiência mental, física, neuromotor, visual, surdez, das condutas típicas, da superdotação e as altas habilidades. Então, como a gente vai ter 2 encontros, eu vou tentar falar mais da questão histórica hoje, das leis, e deixar mais essa questão das deficiências, os tipos de deficiência para a próxima aula, tá ok? Pessoal, tem gente querendo entrar aqui, só um minutinho. Isso. Peraí. Então, vamos lá. O histórico do surgimento da educação especial, tá? É importante contextualizar a educação especial desde seus primórdios, ou seja, desde sua origem até a atualidade, para que se perceba que as escolas especiais são as principais responsáveis pelos avanços da inclusão. Né? Por que a gente deve contextualizar essa educação especial? Porque, como eu falei para vocês, ela não surgiu da noite para o dia, é um processo longo, é um processo demorado, existem várias conquistas e lutas por trás, né, dessa educação que a gente tem hoje, ela não caiu, né, do céu, como se diz. Isso é realmente o reflexo de lutas de anos, de séculos, né, para que a gente perceba, né, que as escolas que hoje cuida desses alunos, que elas tendem a questão de estar mesmo vendo cada peculiaridade das crianças, né, são os principais avanços, principais responsáveis pelos avanços da inclusão, né, e evidencia-se que a inclusão ou a exclusão das pessoas com deficiência estão intimamente ligadas às questões culturais, né, por quê? Por que se diz que é uma questão cultural? Se uma criança ela é ensinada a excluir o colega por causa de cor, por causa de religião, por causa de algum tipo de deficiência, né? A criança, ela não nasce sabendo essas coisas, ela aprende essas coisas, então é uma questão cultural mesmo, tá ok? Gente, qualquer coisa pode perguntar aí no chat, ou pode abrir o áudio aí e falar comigo, tá ok? Abrir o microfone. E aí, para esse momento, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês. São uns 15 minutinhos, tá? Mas não é um vídeo chato, é um vídeo muito bacana, uma reflexão mesmo, tá? Só que eu quero saber se vocês vão ouvir o áudio, tá? Eu preciso que vocês me dêem essa resposta, se vocês vão estar ouvindo ou não, tá bom? Um tema um tanto quanto polêmico, a educação inclusiva. Peraí, não está aparecendo, né?
Pessoal, queria que vocês me escrevessem, está aparecendo ou não o vídeo? Espera aí que eu vou tentar de novo, tá? Tá, vou tentar de novo aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo. Deixa eu tentar de novo aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Igualando Diferenças de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema um tanto quanto polêmico. Não tá dando certo. Só um minutinho, eu vou tentar o link aqui, tá? Olá. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Igualando Diferenças de hoje. Um tanto quanto polêmico. A educação inclusiva. Pessoal, tá dando de ouvir agora o vídeo? Ah, tá, ok. Beleza, então deu certo. Bem-vindo ao Igualando Diferenças. Eu sou Marcos Clark e, como disse, nós vamos tratar de um tema um tanto quanto polêmico, educação inclusiva. Quem tem filho especial sabe, é um desafio encontrar escolas na rede de ensino capacitadas e habilitadas para receber alunos com necessidades especiais. Antes de entrarmos no tema de educação inclusiva, propriamente dito, eu gostaria de focar um pouquinho na palavra inclusão. É importante ressaltar que antes de se praticar a inclusão, necessariamente se praticou a exclusão. Dessa forma, tão importante quanto praticarmos efetivamente a inclusão é deixarmos de praticar a exclusão. Quando nós temos uma escola que não está fisicamente adaptada, por exemplo, para receber uma cadeira de rodas, seja pela falta de rampas de acesso, seja pela falta de elevadores, seja pela falta de banheiros adaptados, necessariamente está se praticando, sim, a exclusão, porque essa pessoa não tem como acessar e se movimentar dentro do ambiente escolar. Então nós temos sim que entender que estamos num mundo diverso, onde nós temos pessoas com necessidades diversas, entre eles as pessoas com necessidades especiais, que precisam ter a capacidade de acessar a escola. Antes de falarmos de educação inclusiva, ou seja, a educação dentro da sala de aula, eu preciso garantir que o meu filho, minha filha, consiga chegar até a sala de aula. Então, se eu não tenho rampas de acesso, se eu não tenho elevadores, como é que meu filho entra naquela escola? Então, a questão básica, nesse caso, é pensar como que eu levo uma criança cadeirante, ou mesmo uma criança que utiliza de muletas e que tem dificuldade de subir uma escada, ou descer uma escada, ou um andador, como é que essa criança chega à minha sala de aula, para daí sim começarmos a falar da educação dentro da sala de aula. Senhores educadores, vamos pensar um pouquinho nisso. Para que você possa praticar a educação inclusiva, necessariamente o aluno com necessidade especial precisa primeiramente chegar na sala de aula. Hoje, a sua escola está adaptada para isso?
Segundo o censo escolar que foi feito em 2014, menos de 10% das escolas no Brasil estão efetivamente adaptadas, fisicamente adaptadas. Eu não estou nem considerando ainda a questão de capacitação dos professores, material didático, mas a questão física da escola. Então, menos de 10% das escolas estão capacitadas para receber alunos cadeirantes, por exemplo, em suas escolas. Então, escolas que possuem 2, 3 andares e não tem um elevador, como é que a criança chega nessa sala de aula? Uma vez que a criança, o adolescente, consiga acessar a sala de aula, acessar o meio que ela vai estudar, nós nos deparamos com uma outra questão. Muita reclamação com relação à falta de capacitação dos professores e do quadro de funcionários em geral de lidar com essas crianças. Algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas daí você não tem instituições preparadas para esse fim? Pois bem, daí nós entramos numa outra questão. O Plano Nacional de Ensino, também conhecido como PNE, possui em sua meta 4 o seguinte texto: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Eu entendo que essa meta 4, por si só, o texto dessa meta 4, já é um tanto quanto questionável por algumas palavras que foram incluídas em seu texto final. Uma palavra que gera bastante polêmica refere-se ao acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. É um problema por ter uma válvula de escape para não se praticar a inclusão. Outra palavra que gera bastante debate com relação a essa meta 4 refere-se à última palavra, conveniados, ou seja, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Esses conveniados referem-se à terceirização dos serviços. Não é? Ou seja, utilizar-se entidades terceiras. Aí você gera também a interpretação. E a interpretação, nesse caso, gera debate. A minha interpretação pode ser uma, a sua interpretação pode ser diferente. Historicamente, o nosso sistema educacional, ele tem sim excluído as pessoas com necessidades especiais, e hoje, através dessa meta 4 do PNE, como falamos, que não deixa de ser um avanço importante, tenta se recuperar o atraso para a inclusão das pessoas com deficiências. E tem tido resultados positivos, sim. Se nós acompanharmos a evolução do número de matrículas de crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino, efetivamente ela tem aumentado consideravelmente, o que é uma boa notícia. Porém, do outro lado, nós também temos acompanhado muita reclamação com relação à falta de capacitação dos professores e do quadro de funcionários em geral de lidar com essas crianças. É um desafio, sabemos, mas temos que encará-lo de frente. Se nós pegarmos exemplos de escolas que efetivamente praticam a inclusão escolar, nós vemos que é um trabalho conjunto entre o aluno, a família do aluno, os professores, diretores e profissionais do ramo, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, todos participando em conjunto para que possa se criar um plano de educação para aquela criança. Se nós acompanharmos alguns casos, a gente vê que sim, é possível se praticar a inclusão de forma efetiva e sim, você tem resultados satisfatórios. Muito importante lembrar que a integração escolar ela estimula o desenvolvimento das crianças de forma geral e não é diferente junto a crianças que possuem necessidades especiais. A integração escolar ela estimula o desenvolvimento do portador de necessidades especiais. Ela tem uma função inclusora,
ela tem uma função terapêutica, além de estimular a convivência com a diferença. Essa convivência com a diferença não é apenas para as crianças e adolescentes que possuem necessidades especiais, mas também para os demais que convivem com esse jovem, com essa criança, porque hoje nós temos um debate muito amplo em nossa sociedade relativo à inclusão, relativo à diversidade. Então, nada melhor do que se aprender com a prática. Efetivamente, tendo uma pessoa que sim é diferente de você, por possuir necessidades especiais, mas que igualmente tem todo o direito de conviver num ambiente assim como você. A ideia de uma sociedade inclusiva, tema que está tão em pauta, se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade. A inclusão depende de uma mudança de valores da nossa sociedade. A vivência de um novo paradigma, com uma reflexão aberta entre professores, alunos, diretores, pais e comunidade. A questão de se possuir um filho com necessidades especiais não pode ser mais um problema da criança e da família. A escola tem um papel fundamental na formação desse cidadão. E ela deveria se preocupar mais com o tema, trabalhando em conjunto com a família, com o aluno e com profissionais do ramo, como falamos. Temos que igualmente considerar o aspecto da capacitação do professor. O professor hoje ele é capacitado, ele é preparado para lidar com a homogeneidade, não com a diversidade. Isso porque as nossas escolas também estão preparadas para lidar com a homogeneidade, com o padrão, e não com a diversidade. O interessante é que as escolas, elas ensinam sobre diversidade, não ensinam? Mas se elas não praticam de fato, não é um fato um tanto curioso? Eu ensino meus alunos, porém eu não pratico. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Talvez o maior papel da escola é o de ajudar a formar cidadãos do bem. Nós temos aqui a capacidade de formar uma nova geração que saiba conviver com as diferenças. Dessa forma, quem sabe no futuro a gente não vai mais precisar falar de inclusão, porque a gente deixou de excluir. Sem dúvida é um tema complexo, é um tema que demanda tempo, mas é um tema que tem que ser encarado de frente. Eu entendo, como pai de 2 crianças com necessidades especiais, que demanda-se muito mais fiscalização por parte das secretarias de educação, mas também, sem dúvida nenhuma, nós pais temos como contribuir nesse processo conversando com a escola de maneira positiva. Para isso, a escola também precisa se abrir para dialogar, para trabalhar em conjunto com os familiares, com profissionais do ramo. Se isso não acontece, nós temos sim que procurar nossos direitos junto às secretarias de educação, junto a meios legais, porque temos que fazer valer a lei. Hoje percebemos no dia a dia que muitas escolas literalmente ignoram a lei. A verdade é essa. Eu posso deixar aqui o meu exemplo, onde eu tive que percorrer de 8 a 10 escolas no ensino particular para encontrar uma escola que aceitasse os meus filhos que possuem paralisia cerebral. Via de regra, as escolas que eu conversei ou colocam cotas de alunos dentro das salas de aula, ou, além de colocar cotas e dizendo que, infelizmente, todas as cotas estão preenchidas, logo não é possível mais aceitar alunos com necessidades especiais, o que é contrário à lei. Quando a escola está disposta a ir para o próximo passo, ela coloca condições de se colocar, por exemplo, tutores para acompanhar os nossos filhos e pagar por esses tutores, onde se fizermos um cálculo, eu estaria pagando mais ou menos o dobro das mensalidades do que eu pagaria normalmente para os meus filhos, ou seja, ao invés de matricular 2 crianças e pagar por 2 crianças, eu praticamente estaria pagando por 4 crianças para ter os meus filhos incluídos numa escola do ensino particular. Tudo isso é contrário à lei. Nós encontramos, no final, uma escola que não questionou a questão dos meus filhos.
uma escola que aceitou eles do jeito que são, e hoje nós vemos que temos tido uma evolução bastante considerável dos meus filhos, e não só dos meus filhos, do meio que eles convivem. Eles são crianças, assim como as outras, queridas, estão efetivamente incluídos no meio, são tratados como crianças normais, e quando necessário, os professores tentam sim adaptar o meio para fazer com que eles possam participar de uma atividade escolar, seja uma atividade festiva, como uma dança de uma quadrilha, de uma festa junina, seja efetivamente durante as atividades de educação, de ensino. Então a gente vê que é sim possível praticar a inclusão, desde que se tenha, acima de tudo, boa vontade. É um desafio, sabemos, não é um assunto de menor importância e não é um assunto que nós vamos mudar o sistema escolar do dia para a noite. Porém, como eu falei, temos que encarar esse assunto de frente e evoluirmos a cada dia. Muito obrigado pela sua presença, por assistir esse vídeo. Espero ter trazido alguma informação importante. Por favor, deixe seu comentário, compartilhe. Bom, desculpa aí que eu não me liguei que o áudio do computador ia ficar por cima do outro, tá? Mas é assim que a gente vai aprendendo, né? Minha primeira aula aqui, mas vai dar certo, tá? E aí, tem alguém ainda que não conseguiu entrar. A Denise foi que falou no grupo, né? Agora ela já conseguiu entrar. Então, tá. Vamos continuar nossa apresentação, tá? Mas, assim, com relação ao vídeo, eu sei que, percebi que vocês não gostam muito de falar, né? Mas se quiser digitar aí, fiquem à vontade, tá? Mas o vídeo traz uma reflexão muito importante para a gente. Por quê? Porque nesse vídeo ele vem falar que desde antes da criança entrar na escola, ela já tem tanto obstáculo, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou em escola, e a realidade brasileira não é fácil conseguir vaga para aluno com necessidade especial, tá? Não é fácil, muitas escolas dizem que não tem vaga, muitos pais têm que ir no conselho tutelar para poder conseguir uma vaga, e aí a escola, às vezes, não tem aquele profissional, né, um auxiliar que vai acompanhar este aluno, e quando solicita-se, às vezes demora 2 a 3 meses para mandar esse profissional, né, inclusive vocês, futuramente, em curso de magistério, poderão, né, ser esses professores auxiliares, e, então, é todo um dilema por trás. O aluno cadeirante, para sair de casa e chegar na escola já é um sacrifício, não tem rampa, a calçada é alta, muito buraco, né, para tudo na vida tem dificuldade. Imagina para uma pessoa que tem uma necessidade especial, seja de fala, seja de audição, seja de locomoção, seja mental. Então, ele fala muito também na questão do direito dessa criança, né? Toda criança tem direito a frequentar a escola. E ele faz esse reflexo bacana, né? Assim, os professores, eles não estão preparados para lidar com alunos com essas necessidades. Muitas vezes, numa turma só, não tem professor auxiliar, você tem um aluno de baixa visão, que você tem que fazer um texto ampliado. Às vezes, na mesma sala, tem um aluno que é surdo-mudo, você não sabe Libras. Na mesma sala, pode ter um cadeirante, pode ter um autista. Então, são N situações, né, que a gente vai debater nessa disciplina, tá ok? Alguma dúvida? Vocês podem digitar aí para mim. Ou tá bom para vocês, ou eu estou falando muito rápido. Tá tranquilo, né? Tá bom. Thaís, Paulo Henrique, Ivone, tá ok. Então, vou voltar para a minha apresentação, tá bom?
Só um minutinho, tem gente querendo entrar. Ok. Deixa eu tentar entrar aqui de novo. Prontinho. Pronto. Estão vendo aí a tela de novo? Boa noite. Tá dando de ver, né? Ok, deixa eu ver se fica na tela cheia. Deixa eu ver que não tá ficando na tela cheia. Deixa eu ver aqui. É que a tela que tá aparecendo para mim não tá aparecendo para vocês. E eu não sei o porquê. Só um minutinho, vou tentar aqui de novo. Boa noite. Vou tentar de novo. Não sei o que está acontecendo aqui, que eu bloqueei a tela toda. Pronto, acho que agora apareceu, né? Ah, tá. Foi aqui que a gente parou, tá? Então, aqui, os autores, eles costumam a classificar a história da educação especial em 4 fases, tá? Chama-se fase da exclusão, a fase da segregação, a fase da integração e a fase da inclusão total. Então, essas fases, gente, ela vai vai fazer um aparato histórico de tudo o que aconteceu, né, desde antes da educação no Brasil surgir até os dias atuais, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar, não está no slide, tá? Mas vocês observem os quadrinhos aí, tá? A primeira fase, exclusão, depois segregação, depois integração e depois inclusão. E eu vou explicar cada uma das fases, tá? Então, vamos lá. A fase da exclusão, que é esse primeiro quadrinho que vocês estão vendo aí, as pessoas estão fora do círculo, né? Elas estão fora do convívio social. As pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, elas não podiam tramitar entre as pessoas, socializar com as pessoas, elas eram excluídas, por isso que o nome chama-se fase da exclusão. Essa fase, gente, ela se dá de antes do século XIX. Eram tratadas, essas pessoas que nasciam, né, com algum tipo de deficiência, elas eram tratadas como indignos da educação escolar, e eles eram chamados de pessoas excepcionais, tá? Essas crianças, elas eram
ou escondidas ou sacrificadas. Muitos países autorizavam, né, matar aquelas crianças que nasceram com algum tipo de deficiência. Isso foi uma fase muito cruel da nossa história, mas realmente existiu, tá? Isso aí, gente, se deu lá na Idade Média, tá? Quando a Igreja Católica, ela atribuía essas deficiências como causas sobrenaturais ou castigos de Deus. Então, se era um castigo de Deus, né, essas pessoas já nasciam com algum problema, elas tinham que ser sacrificadas. Né? Ou aqueles pais que não aceitavam, eles escondiam a criança dentro de casa, e não deixava elas conviver com outras pessoas na rua, não podia frequentar a escola, não podia frequentar a igreja, por quê? Porque elas incomodavam as pessoas. Né? E eu não sou tão velha, tá? Não sou do século XIX, mas na minha cidade, eu conheci várias pessoas que nasceram com deficiência e foram criadas a vida inteira trancadas dentro de casa, porque não podia ir para a rua. Né? Infelizmente, é uma coisa triste, mas que até hoje acontece. No segundo quadrinho aí, a gente vai ver a segregação. Como que foi essa fase da segregação? Tá? Isso já foi no início do século XIX, porque o que eu falei antes da fase da exclusão foi antes do século XIX. Então, no início do século XIX, as coisas já começaram a mudar um pouquinho, né? Começaram a acontecer o quê? Escolas especiais. Tá vendo essa bolinha aí do lado? É como se fosse um local especial só para essas pessoas. Elas podiam socializar entre elas, mas não com pessoas ditas normais. Então, elas ficavam isoladas, né, e começou-se a ter escolas especiais para essas pessoas. Então, todas as pessoas que eram tratadas como deficientes físicos, né, com algum tipo de patologia mais grave, ela era jogada nesses lugares, né, vamos falar bem o termo. Essas escolas especiais, elas cresciam por diferentes etiologias, cegueira, surdez, deficiência intelectual. Ou seja, uma escola de surdo pegaria os surdos. Né? A escola que era só para cego, pegava só cego. E tinha de deficiência intelectual e pegava só da deficiência intelectual. Então, eles podiam se misturar lá entre eles, mas não com as pessoas ditas normais. Tá? E a fase da integração. Como que foi essa fase da integração? Essa fase da integração aí, vocês estão vendo, né? Já começou a mudar um pouquinho. As pessoas normais já estão num ciclo mais próximo dessas pessoas com necessidades especiais, né? Já começou a ter mais um pouco de integração. Então, a partir do século 70, ou da década de 70, tá? Um dia desse aí, não faz tanto tempo, os deficientes começaram a ter acesso à classe regular. Só que essas classes regulares da escola, ele não podia simplesmente chegar lá e fazer o que ele queria. Ele tinha que ir para a escola, ele podia ter acesso, mas desde que se adaptasse, ele não causasse nenhum transtorno aos alunos comuns. Então, essa integração aí já abriu um pouquinho a porta, né? A pessoa com deficiência podia, sim, frequentar a escola, mas desde que ela ficasse lá no cantinho dela, tá? Que ela não convivesse com as outras pessoas, assim, que não atrapalhasse a aula, mas ela tinha que ficar lá no cantinho dela, tá? E ela era tratada totalmente com indiferença, com discriminação, infelizmente. A última fase, que foi a fase da inclusão, que é essa que a gente está até hoje, né? Aí eu acho que ainda vai existir uma próxima fase depois dessa, se Deus abençoar, e as pessoas começarem a ter na sua mente que a gente tem que evoluir, como aquele professor falou no vídeo lá, a gente tem que parar de falar de inclusão e simplesmente incluir as pessoas, não adianta ficar só falando, né? Não adianta só falar, eu aceito, mas na hora H que você está na sala de aula, que chega um aluno com a deficiência que você, né, você não sabe muito sobre ela, você já começa a tratar ela com indiferença, você já pensa assim, eu não vou
Eu vou dar aula aqui, e se o aluno quiser, que corra atrás, né? Ou o pai, ou um professor auxiliar, ou então ele passa em branco aqueles conteúdos. Ele passa o ano inteiro só dentro da sala de aula, mas ele não está aprendendo nada, porque nada foi feito para ele. Por exemplo, um professor de matemática chega no quadro e bota um cálculo, e aquele aluno não teve base, então ele, lá no ensino médio, por exemplo, que se vê as expressões algébricas, né, a questão das equações de segundo grau, de primeiro grau, e eles não têm aquela base para fazer esses cálculos. Ele não sabe somar, ele não sabe multiplicar, ele não sabe dividir. Então, como que ele vai aprender aquele cálculo? E será que o professor vai ter, como é que eu vou dizer, competência mesmo para chegar e tentar resgatar isso nele? Será que a nossa escola também está preparada para receber essas pessoas? Né? Será que o professor tem como, por exemplo, a sala com 45 alunos, passar uma meia hora ali só com um aluno tentando explicar só para ele, tentando fazer uma adaptação só para ele, né? São N situações, né, pessoal? E essa fase da inclusão, como que foi essa fase da inclusão, né? Essa fase da inclusão se chama fase da inclusão total. A expressão deficiência passou a ser utilizado o termo necessidades educativas especiais. Tá? Eu já não podia chamar mais essas pessoas, né? A nomenclatura mudou, então a gente não podia mais chamar de pessoas com deficiência, mas utilizando-se sim o termo necessidades educativas especiais. E ampliou a oferta na rede regular. Isso foi a partir da década de 70, tá, pessoal? Não esquece. Só que hoje, né, lá na frente eu vou falar mais aprofundado, mas hoje o termo já é pessoa com deficiência. Já voltou ao termo antigo, né? Mas por muito tempo aí, por mais de 30 anos, se tratava como necessidades educativas especiais, ou aluno com necessidade especial. E hoje já não se fala mais esse termo, já não se usa esse termo. Tá? Vamos lá, então, o histórico do surgimento da educação especial no Brasil, tá? Porque esse apanhado foi bem geral, foi no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Mas no Brasil, como assim no resto do mundo, até a década de 50, praticamente não se falava em educação especial. Foi a partir de 1970 que a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais, estaduais e de classes especiais. Tá? Antes da década de 70, né, existia uma outra realidade, tá? Foi um divisor de águas, essa questão mesmo da década de 70, para a questão da inclusão. Antes disso, antes dessa época, só existiu uma manifestação, tá? Que foi a criação do Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e do Instituto dos Surdos Mudos, em 1857. E aí, depois disso, o governo passou a ter uma preocupação em ofertar um ensino regular para essas crianças, e também fazia parceria com instituições privadas. Ele tinha uma preocupação, porque as pessoas estavam manifestando, elas estavam pedindo seus direitos, exigindo seus direitos. Tá? Então, isso foi um divisor de águas. E hoje, muitos autores defendem que esse sistema de ensino especial paralelo, criado para educar os portadores de uma diferença, contribui também para que sejam segregados e excluídos da sociedade que os nega. Ou seja, supomos que uma mãe, né, como eu sou mãe, então, eu tenho um filho, por exemplo, que tenha autismo, ou eu tenho um filho que tem problema de audição, ou de visão, ou de locomoção, ele usa uma cadeira de rodas. Esse sistema que tinha antigamente, eu não podia levar, né, eu podia até levar o meu filho para a escola, mas lá ele era separado das outras crianças, eles ficavam numa sala especial, só com aquele professor auxiliando ele, e era uma educação paralela, ou seja, enquanto os outros alunos estavam vendo os conteúdos normais,
né, do conteúdo do currículo normal, essas crianças, elas eram excluídas em salas, para ter aí tinha a defesa de que, essas crianças lá não aprendem nada, e as crianças separadas, com essas deficiências, elas eram adaptadas, elas tinham mais socialização entre elas. Só que a palavra socialização, ela não delimita quem pode socializar. Todo mundo tem que socializar. O que adianta a criança sair da casa dela, se ela não pode brincar com as outras crianças, com os outros coleguinhas, ela é excluída, ela é segregada, ela não tem aquela total participação. Então, isso não adianta nada. Né? Então, a educação é responsável pela socialização, gente. A maior felicidade da criança que tem necessidade especial é socializar com as outras crianças, é ela se sentir parte, ela se sentir como as outras, porque ela realmente é como qualquer outra criança. Mas, muitas vezes, o próprio adulto já discrimina ela, e ensina as crianças já a discriminar os coleguinhas, desde a creche, né? Então, por que eu coloquei essa palavra socialização bem caixa alta, bem destacada, para vocês lembrarem que socialização é a finalidade da educação, tá? É a finalidade da educação especial dentro do ensino regular. Porque as crianças têm que socializarem. Então, elas vão aprender com essa socialização. Uma criança, ela aprende muito mais rápido a falar quando ela convive com outras crianças da idade dela. Uma criança aprende tudo na vida dela, a falar, a sentar, pelo modelo, né? Como diz, pelo modelo, vendo as outras crianças fazerem isso. Então, se ela é podada de fazer essa socialização, ela não tem um aprendizado, não é? Que seja total, que seja o adequado para ela. Que é uma possibilidade de uma pessoa conviver com qualidade na sociedade, tendo, portanto, o caráter cultural acentuado, viabilizando a integração do indivíduo com o meio. Tá? Então, ela viver socializada, ela vai adquirir aquela força, aquele entendimento que ela é capaz de qualquer coisa. E ela realmente é capaz de qualquer coisa. Hoje, o que a gente mais vê em universidade, né, nas faculdades aí, são pessoas que mesmo tendo uma necessidade especial, ela consegue sim passar no vestibular, ela consegue se formar, ela consegue trabalhar, ela consegue tomar conta da vida dela. Ela passa daquela culpabilização que a sociedade põe nela, que ela vai sempre dar trabalho para a família, e ela não é um fardo da família. Né? Por isso é tão importante essa questão da socialização. Pessoal, até então tá tudo ok? Podem falar aí. Eu estou falando rápido demais. Tá ok, né? Então tá, eu coloquei essas imagens, tá? Muito bem, gostei do feedback aí de vocês, tá? Agora, essas imagens eu separei por quê? Né? Olha como é lindo, né, ver uma criança fazendo atividade com outras crianças, tá? Muito obrigada, Manuela. Boa noite, tá ok. Então tá, vou manter sempre aqui tentando falar o mesmo que eu sou maranhense e falo rápido. Às vezes falo rápido demais, mas vou tentar ser mais cautelosa. Então, olha essa imagem, né? Uma criança com uma deficiência, né, locomotora, ela usa uma cadeira de rodas, e para ela chegar nessa escola, quanto obstáculo ela já passou, né? A mãe já teve que entrar na justiça para poder conseguir uma vaga para ela, sendo que era obrigação do Estado ofertar essa vaga para ela. Ela, às vezes, não conseguiu chegar na escola naquele dia, porque não tinha ninguém para levar ela, a mãe estava ocupada, o pai está trabalhando, a mãe está cuidando da casa. Enfim, N motivos, né? A calçada é alta, não tem rampa, tem buraco, enfim, são coisas. Aí chega na escola, essa criança ainda não vai conseguir adquirir os conhecimentos que aquela professora está tentando passar naquele dia. Não é injusto demais? Né? Mas o que a educação especial quer passar também é que
essa criança, ela não deve ser tratada como diferente e nem como igual. Por que que ela não é igual? Ela não é igual, ela não tem realmente todos os movimentos que as outras crianças têm. Mas ela pode se desenvolver no tempo dela, assim como a borboleta, que umas voam mais rápido, outras demoram mais, mas todas vão levantar voo, ela também pode demorar, mas ela vai alcançar, né? Só precisa de quê? Do incentivo certo, tá? E aqui também nessa imagem de baixo, né? Um lugar que acontece muita exclusão, gente, é no futebol, né? Os coleguinhas não querem deixar, aquele que não corre igual, né? Que não corre rápido igual ele não tem muita paciência, mas enfim. Pessoal, só um minutinho que acho que tem gente querendo entrar aqui, tá? Deixa eu olhar aqui. Tá, muito obrigada, viu? Deixa eu ver aqui, voltar para o slide. Ok. Então tá, aí tá, né? Eu já dei aula para séries iniciais, sei bem como é difícil, porque eles aprendem realmente a excluir as outras crianças. Eles não pensam assim como a gente já adquiriu um certo senso comum, mas eles são, né, como eu disse, eles são apenas reproduzindo o que os adultos, o que a família dele está ensinando na casa dele. Então, se ele não tem respeito, né, com os coleguinhas, isso aí também se deve muitas vezes dos pais, dos professores passarem vista grossa. Eu falo assim porque existem os dois lados, tá? É difícil, né, para um pai ver que o filho dela lá na escola está sendo tratado com indiferença, né, que a professora não está lá, né, exclusivamente para ele, mas também eu vejo o lado do professor que não é fácil. Vocês sabem que nossas escolas, elas são super lotadas, tem turma com 50 alunos, eu já dei aula para 50 alunos numa turma só, de alfabetização. Então, não é fácil você tirar tempo só para um ou dois alunos, porque a demanda é muito grande, nessa idade eles estão muito agitados, tem a questão da indisciplina, né? Mas tudo isso você vai contornando, e isso aí a gente realmente aprende muito na prática, né? Na teoria é tudo muito lindo, né? Tudo perfeito, mas você tem que dosar tudo. Tudo é uma questão de prática, uma questão de conhecimento, né? Mas vocês também vão adquirir isso aí, ó. E qual é o papel do educador na educação especial? Tá? Nós, educadores, qual é o nosso papel? E, enquanto educadores, nosso papel frente à inclusão reside em acreditar nas possibilidades de avanços acadêmicos dos alunos denominados normais, terão de se tornar mais solidários, acolhedores diante das diferenças e crer que a escola terá que renovar. Ou seja, nosso papel, gente, é incentivar esses alunos, é criar a possibilidade de avanço deles, é olhar para eles não como diferente e nem como igual. Eles têm necessidades, né, diferentes de outros alunos, como eu falei no início da aula, cada criança tem suas peculiaridades. Não só o aluno que tem algum tipo de deficiência, mas todo aluno, ele aprende de forma diferente. Né? Então, a gente tem que ser mais solidário, acolhedor, né? Eu vou falar eu vou dar um relato aqui meu, que quando eu comecei na educação, eu dava aula, eu alfabetizava os meninos, né? E na minha turma tinha mais de 40 alunos. E eu tinha um aluno que ele tinha o pé, que ele era voltado para dentro. Então, ele mancava, ele tinha o pé, ele usava uma botinha, então ele sofria muito na sala de aula. Né, mas eu tomava as dores dele, eu nunca deixei nenhum aluno fazer bullying com ele, né, e ele me tinha como uma mãe. Ele, todo dia na hora do recreio, ele queria jogar bola, e os meninos não queriam deixar ele jogar, e eu falava, pois se ele não jogar, vocês também não vão jogar. Até que no meio do ano, ele começou a jogar com os coleguinhas, e os coleguinhas começaram a aceitar ele, e no final do ano já estava todo mundo jogando bola, né? E um dia eu encontrei a tia dele, porque a mãe dele já tinha falecido, e a tia dele chorou ao me contar o quê? Que
ele me tinha muito mais como uma professora, ele me tinha como uma mãe. Por quê? Porque eu acolhia ele, né? Eu via que ele sofria esse bullying, então a gente tenta de todas as formas, né, amenizar esse sofrimento deles, mas não é fácil, certo? E a prática da educação inclusiva merece cuidado especial, pois estamos falando do futuro de pessoas com necessidades educacionais especiais. Antes mesmo de incluir, é importante certificar-se dos objetivos dessa inclusão para o aluno, para quais os benefícios e avanços ele poderá ter, estando junto aos alunos da rede regular e produzir transformações. Ou seja, a gente está falando de pessoas, né, que tá aí, essas nossas crianças de hoje é o futuro, isso é tão clichê quando a gente diz, é frase de político, né, que criança é o futuro do país. E realmente é. Quando eu vejo meus alunos lá, que eu alfabetizei, hoje já estão na faculdade, dá um orgulho muito grande ver que eu fiz uma diferença na vida dele, quando eu encontro ele no supermercado, quando eu encontro ele, às vezes ele está fazendo faculdade à noite, mas ele está trabalhando ali no mercadinho lá da esquina. Eu tenho um aluno que trabalha lá no material de construção perto da minha casa, e toda vez que eles me veem, oi, tia, me chamam de tia até hoje, então criou aquele vínculo. Então é importante que a gente tenha esse objetivo, nós temos um papel muito lindo e muito importante, que às vezes não é valorizado, né? Essa questão de valorização realmente deixa a gente muito triste, mas a gente que vai por amor, porque se a gente fosse só pelo salário, ninguém quer ser professor mais, né? A gente vai pelo amor mesmo, então a gente não pode pensar assim que, eu estou lá apenas para ganhar meu salário. Tanto faz se o aluno aprendeu ou não, eu estou lá recebendo meu salário. A gente não pode pensar nisso, a gente tem que pensar o quê? Eu estou aqui para fazer a diferença. E se eu fizer a diferença, eu posso não fazer a diferença lá para aqueles 40 alunos, mas se eu conseguir atingir pelo menos 10, eu já vou me sentir vitoriosa, né? Por quê? Porque a gente está desempenhando um papel muito importante. Porque tem aluno, gente, que passa mais tempo na escola do que em casa. Ele tem mais convívio com os professores do que com o próprio pai. Porque o pai sai 5 horas da manhã para trabalhar, a mãe só chega à noite, está cansado, não participa da reunião. Então, a escola, ela tem um papel muito importante. Na educação especial, mais ainda. Esse cuidado é redobrado na questão dessa educação especial. Pessoal, só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Apareceu aqui. Lê aqui os comentários, dá uma pausazinha, tá? Muito obrigada, tá? O Paulo Henrique falou, no exemplo de ter um aluno surdo e mudo na sala de aula, de quem é a responsabilidade da adaptação do aluno no meio educacional? O professor que não sabe Libras ou língua de sinais, ou a responsabilidade é da escola? Olha, nesse caso, a responsabilidade é do Estado, né? A escola vai pedir um professor auxiliar para ele ficar na sala somente auxiliando ele. Mas, tipo assim, se tiver 3 alunos surdos na sala, ele pode ficar com os 3. Entendeu? E aí ele vai fazendo aquela... E outra, as escolas, ela não tem apenas o professor auxiliar. Existe uma sala chamada sala de recursos, que, por exemplo, se o aluno estuda de manhã, ele vai para essa sala à tarde. Ele vai ter um atendimento especializado à tarde. Entendeu? Então, de manhã ele fica inserido na sala de aula, com seu professor auxiliar, e no contraturno ele vai para essa sala de recurso ter esse auxílio a mais, tá? Porque realmente os professores não têm formação, o pedagogo não tem, nenhuma licenciatura de matemática, de português, de história, geografia, enfim, não tem essa formação para Libras, ok? Eu te respondi, Paulo Henrique? Ok, tá bom, então eu vou continuar, ok? Vamos lá. Agora a gente vai para a lei. É uma parte um pouco chata que as pessoas acham, mas é muito importante, porque se vocês pretendem fazer um concurso nessa área, cai muito LDB, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né? LDB se chama Lei de Diretrizes e Bases, tá? Da Educação. Nós tivemos já outras LDBs, essa de 96 não foi a primeira, tá? A primeira LDB, a LDB antes dessa daí foi a número 4024 de 1961,
Então, foi-se mais de 30 anos aí para chegar, né, nessa nova LDB, e aí foi um marco muito grande, foi uma mudança muito grande na questão da nossa educação brasileira, tá? A educação especial surgiu com muitas lutas, organizações e leis favoráveis aos deficientes e a educação inclusiva começou a ganhar força a partir da Declaração de Salamanca, de 1994. Tá, eu vou abrir aqui um pouquinho para falar dessa Declaração de Salamanca, para quem já, assim, para quem nunca ouviu falar, Salamanca, tá, é uma cidade da Espanha, tá? E o que é que foi essa declaração de Salamanca? Foi uma resposta, na verdade, foi um documento que fizeram durante um encontro, tá? Teve um encontro de educadores, né? E se tratou muito dessa questão da educação especial, e nessa declaração, eles fizeram esse documento, depois que teve esse encontro aí de líderes, e aí fizeram esse documento elaborado na Conferência Mundial da Educação Especial, e para fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas educacionais, de acordo com o movimento de inclusão social no combate às atitudes discriminatórias. Ou seja, em âmbito mundial, essa declaração de Salamanca foi um marco, tá? E depois dessa declaração de Salamanca, os países começaram a debater mais a questão que a educação precisava de novas leis, de novas diretrizes. Então, a partir da aprovação da Constituição de 1988, né, que também a Constituição veio garantir muitos direitos que até então não eram bem esclarecidos, né. Para quem não sabe, a Constituição de 1988 é a última Constituição, é a nossa atual Constituição. Quando eu estava fazendo faculdade, eu achava engraçado que tinha aluno que não prestava atenção na aula e ia na biblioteca procurar uma Constituição atual, de 2014, de 2015, aí, gente, não existe, a última Constituição foi a de 1988, então ela é a nossa atual. O que que acontece? Toda vez que se muda a lei, eles fazem uma alteração, né? Só essa alteração, e depois é aprovado de novo. Tá? Tem muita coisa que mudou de 1988 para cá, tá? E na nossa LDB, né, quem quer fazer concurso na área de educação, pode estar baixando, pode estar comprando o livro, não é caro, né? Muitas escolas têm a LDB para os professores consultarem, né? Que lá está tudo que abrange a escola está direcionada na LDB. Tá? Questão de orçamento, questão de funções, questão de direitos, de deveres, de professores, de aluno, de família, tudo, tá? Tudo, do governo, da esfera da União, que é a União, quando a gente fala da União, a gente fala do governo federal, quando a gente fala dos governos estaduais e do governo municipal. Né? Então, essa LDB, ela vem bem detalhadamente qual é a obrigação de cada entidade, né, na composição. Por exemplo, lá na LDB, vem falando tudo. Tá? De onde vai vir o dinheiro para o professor, de onde vai vir o dinheiro da merenda, de onde vai vir o dinheiro para arcar com as despesas da escola. Nessa LDB está escrito o que é que o município vai passar de imposto, né, para a educação, o que é que o Estado vai passar, o que é que a União vai passar. Tá? Governo federal, estadual e municipal. Cada um tem suas obrigações, né? Isso aí, com certeza, vai ter uma disciplina que vai aprofundar mais para vocês, tá? E aí, eu queria passar outro videozinho para vocês, esse aqui é mais curtinho, tá? E aí, eu vou voltar aqui. Esse é mais curtinho. Agora, eu já sei que eu vou desligar o áudio. Lá fora é um aluno. E você só vem. Pronto.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9. Pessoal, preciso saber se vocês estão ouvindo, tá? Me dá um ok para quem está ouvindo o vídeo, tá? 9.394, de 96, e suas alterações. Educação Especial. Título 5, artigo 58 ao artigo 60. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. A oferta de educação especial, nos termos deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Alunos com altas habilidades ou superdotação serão definidos em regulamento. A identificação precoce de alunos, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras,
como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão a estes educandos materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. O disposto no caput do artigo 60A será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou, no que couber, seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que incluem, para os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas. Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Até a próxima e muito obrigada. Curta e compartilhe o link do nosso canal. Pessoal, o vídeo é assim meio rápido, mas eu vou explicar, tá? Um pouquinho das leis que vai falar da educação especial lá na LDB, tá ok? Deu para entender? O áudio do vídeo estava bom? Ok, então vou voltar aqui para a apresentação, tá? Não se preocupem que depois eu vou deixar o link, eu vou mandar os slides no grupo e os links estão lá nos slides, ok? Fica, né, mais fácil de vocês acompanharem. E outra coisa também que os alunos aí que não conseguiram internet, teve alguns que falaram que o celular quebrou, a internet está ruim, aí pode assistir depois, vão disponibilizar, né, a aula, e vocês podem acompanhar. Peraí que tem que aparecer para vocês. Eita, Senhor. Agora não está indo. Peraí, agora vai. Porque está lento, eu estou mudando a tela aqui e ainda não está. Vou fechar aqui de novo, tá? Ok, agora vai. Tira anterior. Todinho. Então tá, vamos para os aspectos legais, tá, da educação especial, que está contido na LDB. Aí, coloquei essa imagem, né, de um aluno aí, que ele tem síndrome de Down, e ele está muito envolvido aí com arte, está fazendo realmente uma obra de arte, né, e eles gostam dessas coisas, gente, eles amam essas coisas, então eles expressam tudo o que eles sentem,
nessa, né, nessa arte, né, muitos gostam mais da questão da música. Eu tive um aluno mesmo que ele tinha algum tipo, ele era autista e ainda tinha uma pequena paralisia cerebral, né, mas ele tocava como ninguém um teclado. Né, então, toda vez que tinha apresentação na escola, a gente colocava ele era muito bom. Então, eles têm que achar o caminho deles, né? Não é a gente impor, é eles que devem escolher. Só que se uma escola não oferta nada para eles, eles vão desenvolver o quê? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Ver com outros olhos. Aí, ó, os aspectos legais, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é essa LDB de 1996, tá? Lá no vídeo, ela explicou o artigo 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. O que significa essa palavra preferencialmente? Né? Não é obrigatoriamente na rede regular de ensino, mas preferencialmente, ou seja, que seja melhor lá, que seja de preferência lá. Para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aí no artigo 1º, aí tá, no artigo não, no caput, né, o primeiro, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. Ou seja, esse apoio que eu já comentei com vocês, além do professor auxiliar, tem que ter a sala de recurso, né? A escola tem que ter uma sala de recurso para ter um atendimento diferenciado para essa criança, tá? Para atender essas peculiaridades, né, dessa clientela da educação especial. Então, além do professor auxiliar, a criança tem direito a frequentar, né, a sala de recurso. No caput 2º, né, no parágrafo 2º, aliás, gente, perdão. No parágrafo 2º, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Ou seja, né, se não conseguir essa integração, né, tem que ser feito na classe, tem que ter esse serviço especializado. E que serviço especializado é esse? Né? Uma pessoa que esteja preparada, uma pessoa que saiba lidar com aquele tipo de deficiência, né? Que realmente mostra que tem uma aptidão para cuidar daquela, né? Para auxiliar, na verdade, né? Essa palavra cuidar, gente, a gente tem que ter muito cuidado, não pode estar falando cuidar. A gente não vai cuidar, a gente vai auxiliar, né? Essas crianças. Ou mesmo adolescente, onde tem ensino médio. E no parágrafo 3º, a oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados no inciso 3 do artigo 4 e no parágrafo único do artigo 60 desta lei. Tá? Então, essa oferta deve ser lá da educação especial até ele concluir os estudos dele, até mesmo porque... Ah, tá, entendi. Entendi. O João está dando uma explicação aqui. Então, pessoal, muitas vezes a gente acha assim que um aluno especial, por ele estar indo para a escola, ele já merece um 7, né? Já merece um 7, e aí o professor às vezes nunca nem viu o menino, não lembra dele, não viu prova, não viu nada, aí não, porque ele é especial, deu um 7. Né? Mas muitas vezes a criança ela é tão desmotivada, o adolescente é tão desmotivado que ele abandona a escola. E depois de muitos anos ele volta, né? Muitas vezes ele volta, e aí tem aluno aí concluindo ensino médio com 25, até com 30 anos. Eu já tive aluno com 30 anos terminando o ensino médio. Por quê? Porque ele foi parando, ele ia simplesmente abandonando todo ano, né? Até ter coragem de concluir. Então, não é uma tarefa fácil, né? Tem que ter realmente muito incentivo.
Na lei, né, na Lei de Diretrizes e Bases de 96, no título 3º, do Direito à Educação e Dever de Educar, a LDB diz que o dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante algumas garantias, tá? Então, no seu artigo 4º, no inciso 3, ele postula, a lei postula, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá, só um minutinho, tem gente querendo entrar aqui. Ok. Então, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? Então, essas crianças, ela tem o direito de frequentar a escola, né, de preferência, né, preferencialmente na rede regular, ou seja, no ensino, né, aí, normal. Não só ele ter um atendimento especializado, mas ele conviver com seus colegas, com os colegas da idade dele. Assim, na rede regular de ensino, deve haver serviços de apoio para as crianças portadoras de necessidades especiais, pois estas necessitam de instruções, de instrumentos, de técnicas e de equipamentos especializados. Deve haver também profissionais qualificados para o atendimento e recursos de acordo com suas necessidades. Tá? Então, eu coloquei aí algumas figuras de alguns instrumentos que a gente utiliza na escola, tá? Porque esses alunos que têm essas deficiências, eles têm que ter um auxílio maior, né? Como é que você vai ensinar uma criança a ler, né? Ele não tem visão. A gente se utiliza de quê? Do braille para auxiliá-lo, né? Desenvolver ele nas artes, né? Desenvolver ele com os instrumentos que a escola tem, e a escola tem obrigação de ter esses recursos, gente. Por isso que chama sala de recursos. É lá que tem esses recursos. E o professor pode também, o professor auxiliar está indo pegar esse material na sala de recursos para auxiliar o aluno lá na sala de aula, né, no ensino regular, tá? Eu coloquei alguns exemplos, né, que realmente fazem toda a diferença, tá? Hoje já não cabe mais a nós, educadores, estarmos limitados a tirar xerox de livro para menino passar o dia todo pintando, gente. Isso acabou, tá? Hoje nós temos muitas ferramentas, muitos recursos, a gente tem muitos instrumentos, muitas técnicas. Hoje a gente conta até com softwares, a gente conta com aplicativos que o aluno se interessa, que o aluno interage, que o aluno consegue, né, interagir. Então, todos esses tipos de recursos, a gente tem que estar indo atrás mesmo, para passar o melhor para os nossos alunos. Então, essa questão, lá na minha escola, por exemplo, chegou um aluno e falou assim, a mãe do aluno falou, porque lá na escola tal, o meu filho não aprendeu nada, porque chegava lá, a professora só dava desenho para ela pintar o dia todo, para ela ficar se ocupando, né? Então, isso não é o papel de um professor. Né? O papel do professor é procurar esses instrumentos. Mas eu não sei Libras, eu não sei Braille, eu não sei, né, utilizar esses equipamentos. Hoje a gente tem um aparato de formas de conseguir, seja no YouTube, seja num aplicativo, de qualquer forma a gente tem que conseguir, né, sempre estar inovando. E os aspectos legais aí, continuando. Na Constituição Brasileira, lá, esse já vai para a Constituição, tá? Não é LDB. Na Constituição Brasileira, que é aquela Carta Magna de 1988, que eu falei para vocês que é a última que tem, né? É a atual. No artigo 18 da Constituição Federal, fundamenta a educação no Brasil e faz constar a obrigatoriedade de um ensino especializado para crianças portadoras de deficiência. Este é o texto. Ó. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. É bem parecido lá com a LDB. Vocês viram que está casando? Né? Mas é isso mesmo, tá? Então, o Estado tem o dever, tá? O dever, porque o pai, né, a família tem a garantia de ter esse atendimento, tem que ter essa garantia.
Mas vamos fazer aqui uma reflexão. Será que nossas escolas estão preparadas para atender o que diz o artigo 18 ou o artigo 58 da LDB? Analisem bem essas escolas aí. Né? Você acha que está longe, não existe? Muitas escolas, né, nos interiores, nas aldeias, né, elas não contam com a infraestrutura que a gente conta numa cidade grande, por exemplo, né? A gente vê aí, ó, escolas que não tem, que são sucateadas, escolas que não tem nem uma cadeira digna para um aluno sentar, não tem um quadro digno para um professor escrever. Tem escola que até hoje se utiliza do giz, nem é pincel, né? Não tem acesso a nenhuma tecnologia, não tem acesso à internet, às vezes não tem nem merenda, né? Não tem a merenda escolar, não tem nem banheiro. Infelizmente, é uma realidade, assim, que não é tão, né, divulgada, não é tão vista, mas que existe, né? São sucateadas, dinheiro é desviado, enfim, N motivos para que isso aconteça, né? E eu coloquei mais umas imagens aí, né, para a gente estar analisando. Às vezes, como nesse primeiro quadro aí, ó, né, a escola sucateada, a estrutura da escola não é adequada, olha, uma casa de adobe, né, não é o ideal para os nossos alunos ter um ambiente. Nesse outro de baixo aí, ó, de madeira, né, e essa última tá tudo ótimo, né, tem piso, tem parede bonita, tem cortina, deve ter até ar-condicionado, mas olha a quantidade de aluno, né, muitas escolas contam com muito aluno na turma, né, quanto mais couber na turma, melhor para o Estado, né, assim eles pensam. Então, tudo tem. E que fatores vocês acham que interferem ao não cumprimento efetivo do artigo acima? Alguém gostaria de escrever aí, no chat, ou falar? Né? Eu já falei alguns motivos, às vezes é o quê? Desvio de verba, não é? Vocês acham que... Ok, Denise. Desvio de verba. Será que existe política de qualificação dos professores? Será que existe descompromisso das autoridades? O que é que vocês acham? Alguém quer escrever aí? O que é que vocês acham? O que está faltando para a nossa educação deslanchar? Para a nossa educação ser, assim, uma educação de exemplo mundial? E isso, falta de interesse e comprometimento, principalmente dos políticos, né, mau uso dos recursos financeiros destinados à educação, muito bem, é isso mesmo, né, muito desvio mesmo, tá, o que tem político que não tá nem aí, e sai pegando mesmo até o dinheiro da merenda escolar, então, há uma falta de política, né, de valorização de professor. Hoje em dia, quem quer ser professor? Muito pouca gente não quer, assim, quer ser professor. Ou, às vezes, porque não teve a oportunidade de fazer outro curso, acaba indo para educação, mas não por prazer, mas por questão mesmo de ser a única opção daquela pessoa, né? Então, a educação não tinha que ser a última opção de uma pessoa, tinha que ser a primeira, de ter orgulho, né? Em muitos países desenvolvidos, professor ganha muito mais do que um deputado, do que um ministro, ou ganha igual, né? Então, é valorizado. Então, lá, os alunos mais, né, que têm mais interesse, eles pensam logo na carreira docente. Já no Brasil, não querem, porque tem município que paga R$1.000 com o professor, paga um salário mínimo para o professor. Então, que tipo de interesse a gente vai querer ter, né, nessa carreira, a não ser pelo amor, né? E, infelizmente, a falta de tecnologia também é outro problema, porque não temos internet em todas as escolas, não temos
computadores, não temos nem sequer livro, muitas vezes, né? Às vezes chega livro para metade dos alunos, na minha escola já aconteceu isso, chegar livro para metade dos alunos e a outra metade ficar revezando. Tipo assim, o professor tem aula de matemática, na quinta-feira aquela turma pega os livros da outra turma. Então, isso não está longe de acontecer, isso acontece, até aqui no Tocantins acontece, né, que é visto, assim, às vezes muito por ser um estado que valoriza, mas ainda acontece certas coisas, né. Então, a questão da LDB fala muito do direito da aprendizagem, tanto a LDB quanto a Constituição Federal fala muito dessa, né, do direito do aluno ter essa aprendizagem, independente, gente, de cor, de religião, de sexo, né, de capacidade cognitiva. Então, todo mundo tem direito a essa educação, né? Quem é melhor do que quem para ter uma educação melhor, né? Então, beleza, eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? Então, muito bem. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre a educação inclusiva e a educação especial. Será que é a mesma coisa? Né? Será que toda educação inclusiva está dentro da educação especial, ou a educação especial se resume à educação inclusiva? Né? A educação inclusiva, todos os estudantes com e sem deficiência têm a oportunidade de conviver e aprender juntos. Dessa forma, o objetivo é eliminar os obstáculos que limitam a aprendizagem e a participação discente no processo educativo, promovendo a diversidade entre as crianças e buscando uma mudança de paradigma educacional. Ou seja, a educação que inclui, ela inclui todo mundo, sem exceção, né? Como eu falei, a educação inclusiva, ela vai né, dar um direito de aprendizagem para o aluno, independentemente da cor, independentemente da religião, da origem, da sua condição financeira. Não importa o jeito que eles andam, que eles falam, não importa como é que eu vou dizer, sua opção sexual, né? Todo mundo tem direito a uma educação de qualidade. Então, essas duas, né, tanto a Constituição quanto a LDB, eles vêm para assegurar isso, né? Mesmo que não seja isso que a gente vê na escola, mas é isso que a gente deve acreditar e deve chegar na escola acreditando que é possível, né? Dentro de todas a dinâmica da escola, que é uma muvuca para quem nunca trabalhou em escola, é um turbilhão de emoções, né? São adolescentes, são crianças misturadas, então cada um com uma história, cada um com um passado, cada um com um jeito, um tipo de casa, um tipo de família. Então, é uma diversidade muito grande, é lá que você encontra todo tipo de diversidade, né? E a educação especial. Não existe aluno sem deficiência na educação especial, tá? Então, para participar, para ser inserido na educação especial, ele tem que ter alguma deficiência. Tem alguém querendo entrar aqui. Ok. Então, não existe aluno sem deficiência na educação especial. A educação especial é voltada para aluno com algum tipo de deficiência. Agora, a educação inclusiva, não. A educação inclusiva, ela é aberta para todos, tá? Inclusive da educação especial. O que tem gerado críticas por sua exclusividade, não por promover por não promover o convívio entre as crianças especiais e as demais. Por outro lado, as escolas com educação especializada contam com materiais, tecnologia, equipamento e professores especializados, enquanto o sistema regular de ensino ainda precisa ser adaptado e pedagogicamente transformado para atender de forma inclusiva, né? Essa questão da educação especial, por exemplo, quando a gente fala da APAE, né? A APAE, ela tem um aparato muito grande, profissionais, né? Assistente social, psicólogo, conta com realmente uma equipe para atender esses alunos. Então, é um sistema diferente, né? Mas será que todos os nossos alunos têm condição de ir para a PAI, frequentar a PAI? Não tem. Então, a gente tem que tentar fazer, dentro do nosso possível, né,
dentro do ensino regular, que ele tenha realmente esse desenvolvimento. E, na realidade, cabe à escola a função de receber e ensinar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou outras. O processo de ensino-aprendizagem deve ser adaptado às necessidades dos alunos. E a escola tem a obrigação de receber a todos que procuram indistintamente. Ou seja, a escola foi feita para todos. Né? A escola foi feita para todos. Por que a escola foi feita para todos? Antigamente, né, nem todo mundo tinha condição de frequentar a escola, nem tinha vaga para todo mundo. Né? Então, essa realidade, desde 1970, ela começou a mudar. Né? Ela começou a mudar. Então, hoje, todo mundo tem direito à educação, né? Sem exceção. Todo mundo tem direito à educação, seja, né? Porque muitas vezes a condição financeira, às vezes, não deixa ir todo dia para a escola, às vezes o pai tem que ajudar o pai na roça, tem que ajudar o pai no comércio, tem que ajudar o pai na mecânica, né? Colocam-se as crianças muito cedo para estudar ou para trabalhar, e nesse processo, né, de antecipar essa profissionalização da criança, ela não tem todos os direitos lá, assim, ela não consegue acompanhar a escola como ela deveria. Então, né, o pai que está deixando a criança ficar em casa para ajudar e deixar de ir para a escola, ele está podando o futuro dela. Então, ele não teria esse direito sobre ela. Então, a LDB, tanto a Constituição quanto a LDB, garante que todos têm que procurar, né, que todos têm acesso à escola, deve ter acesso à escola. Certo? E a educação inclusiva, professor, escola e família. A educação dá-se em qualquer lugar, né? A gente ouve falar muito sobre isso, né? Que a educação dá-se em qualquer lugar. Na família, nas indústrias, nas escolas, instituição esportiva, hospital e em todos os campos do mundo. Então, nessa perspectiva, né, Paulo Freire, em 1990, no livro dele, afirma que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Ou seja, ensinar não é eu estar decorando as coisas e chegar lá na frente e jogar para os meus alunos estarem decorando também. Isso não é o certo. O certo é o quê? Criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. Ou seja, chegar lá e oferecer meios para que ele consiga adquirir esse conhecimento. Então, nesse sentido, deve-se entender que a educação, como um processo dinâmico e flexível que possibilite ao ser humano interagir diretamente com a sociedade, desenvolver suas potencialidades e decidir sobre seus objetos e ações. Então, nós temos essa nobre missão de fazer isso, né, de educar, de fazer com que os nossos alunos vejam uma esperança lá no futuro. Porque não é fácil ser professor. Eu não posso só chegar aqui e dizer, é fácil, né? É tudo lindo, é tudo fácil. Não, não é. Todo dia é uma batalha, todo dia você aprende, né? Inclusive aqui eu vou aprender muito com vocês, eu espero que haja muita interação, eu não quero ficar aqui falando sozinha, eu quero interação, eu quero que vocês realmente aprendam. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de matemática que ele era muito exigente. E a gente brigava muito com ele. Falava, professor, o senhor passa tarefa demais, o senhor exige demais. Aí ele falava assim, eu não estou aqui para ensinar para vocês não passar nem no concurso, né, nem na provinha ali da farmácia da esquina, né? Que antigamente tinha muito, né, para você trabalhar no mercado, trabalhar na farmácia, você tinha que fazer um testezinho ali com português e matemática. E ele falava isso para mim, e eu levei isso para a minha vida. Eu não estou aqui para ensinar, né, ele falava assim para a gente, eu não estou aqui para ensinar para vocês não passar nem naquele testezinho na farmácia ali para trabalhar de balconista, né? A gente tem que se exigir o melhor, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que tentar. Então, mas a gente tem que ser, ao mesmo tempo, humilde e tentar o quê? Aprender, né? Não tenha vergonha de perguntar. Muitas vezes você está com dúvida em uma palavra, em uma coisa, não tenha medo de perguntar, a gente está aqui para aprender, tá? É melhor que você terminar o curso só para dizer que terminou,
mas que você levou muitas dúvidas para sua casa, né? Para sua profissão, né? Na sua vida, então você tem que pensar nisso, né? Como que a gente pode ser melhor para tornar nossos alunos melhores, certo? E se o lugar não permite o acesso a todas as pessoas, este lugar é deficiente, né? Se o lugar não permite o acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Então, se a escola não tem rampa, se a escola não tem aparato para receber, né, acesso a essas pessoas, então a escola é que é deficiente, não a pessoa, né? Então, é a escola, né, são os lugares que são deficientes. Tá ok? Então, a minha aula, né, a apresentação, pelo menos, ela encerrou, tá? E aí, eu queria saber agora de vocês, tem alguma dúvida? Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais, tá? Na questão das deficiências em si, tá? Da nossa escola inclusiva, né? A gente vai ver, né, os tipos de deficiência, mais desafios que a gente está tendo, que a gente vai ter, né, sendo este profissional. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Pode escrever se não quiser falar, tá? Professora, uma questão Oi. que, tipo, se meu bairro tiver uma escola que não tem essa educação especializada, o Estado tem a obrigação de que inclua no setor, ou ele tiver em outra escola, os pais têm levar longe, mesmo se for longe, essas coisas assim? Olha, nesse caso aí, se a escola não tem condição de receber esta criança, o Estado tem a obrigação, sim, de levar ela para onde tenha. Por exemplo, ele tem a obrigação de pagar um ônibus escolar para levar ela, certo? E, por exemplo, o pai que não tem condição de trabalhar para cuidar, o Estado tem a obrigação, sim, de pagar um benefício para aquela criança, né? Para o pai poder cuidar dela. Muito obrigada, Manuela. Mais alguma dúvida? Eu te respondi? Sim, respondeu. Tá bom. Mais alguém? Pessoal, não se acanhe, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. E isso é um direito dela, viu? E aí, mais alguma dúvida? Pessoal, eu vou só encerrar a gravação para a gente falar aqui, tá? Ah, tá. A Lucélia colocou aqui. Trabalho na escola que possui atendimento especial. Eu já trabalhei nessa área de recurso. É uma paixão que tenho por essa área. Muito bem. É muito bom mesmo. Eu também já trabalhei, né, com aluno especial. Já trabalhei nessa curso. É um desafio muito grande, porque cada aluno tem suas peculiaridades, como diz, né? Cada um tem suas características, tem uma forma diferente de aprendizado. Então, todo dia você tem que aprender uma metodologia diferente, você tem que correr atrás. Todo dia, eu estava na internet procurando um meio, um aplicativo, alguma coisa que entusiasmasse para aquele aluno não desistir, porque se aqueles alunos começam a desistir, você vai perder o emprego, né? Se a gente começar a desencorajar nossos alunos, a gente é que vai sofrer também, né? E isso a gente aprende muito com eles, muito mesmo. Né? Eles veem o mundo de outra forma que a gente não consegue ver. Ah, muito obrigada. Né? E é verdade. Então, é isso aí. Aí eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Mas eu não vou sair, eu vou só encerrar a gravação para a gente fazer nossa chamada, ok? E muito obrigada, tá? Até a próxima aula.